Efésios capítulo 5, versículo 3, diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Amém? Podei fechar a tua Bíblia, se assenta e dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí a palavra de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã para estar compartilhando com a igreja do Senhor. E eu quero aqui trazer nesta manhã uma mensagem que traz o tema: chamados à santidade em meio a um mundo corrompido. Amém? Repita comigo: chamados à santidade em meio a um mundo corrompido. Amém? Meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui o apóstolo Paulo. Ele escreve à igreja de Éfeso, uma comunidade cercada por imoralidade, idolatria e corrupção cultural. E ele chama os crentes, os cristãos, a viverem de modo distinto, não apenas evitando o pecado, mas também vivendo de uma tal maneira que sequer haja menção destas práticas entre eles. E em outras palavras, a vida do cristão ela deve ser tão separada e pura que nem sequer se associa a qualquer sombra de imoralidade ou impureza. Porque se nós olharmos hoje, nós vivemos também dias semelhantes, aonde o pecado se tornou, podemos dizer, entretenimento, e a impureza muitas das vezes se tornou normalidade neste mundo que nós estamos vivendo. Mas contudo, os filhos de Deus, eles são chamados para refletir a glória daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Jesus te chamou, Cristo te chamou. E nós sabemos que a santidade, ela começa no coração. A santidade, ela começa no coração. E a transformação do ser interior. A palavra santos, ela significa separados para Deus, consagrados para Deus. E o apóstolo Paulo aqui ele usa um contraste radical, dizendo sobre o estilo de vida do mundo e o padrão celestial da igreja de Cristo. E se você olhar sobre o verbo nomear, ele indica até mesmo a menção ou associação com essas práticas. Porque o apóstolo Paulo ele nos mostra que a santidade ela vai além do comportamento externo do homem e da mulher, ela vai muito além. Ela começa nas nossas intenções. A santidade ela começa nos nossos pensamentos. A santidade ela começa no desejo interior de agradar somente a Deus. E muitos se contentam com uma, podemos dizer, aparência.
podemos até mesmo dizer uma aparência religiosa, mas não foram transformados no íntimo, ou seja, não tiveram o coração transformado. E Deus, Ele quer uma santidade que brota de dentro para fora, ou seja, a santidade começa de dentro para fora, e uma santidade alimentada pela presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a santidade, ela é identidade. Repita comigo: santidade é identidade. Não é uma performance, mas a santidade, ela é uma identidade. É viver com o coração voltado para o céu, e com o coração voltado e os olhos firmes em Cristo, em Jesus, porque é a manifestação da nova natureza regenerada, ou seja, transformada pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. E nesta manhã Deus está falando conosco, e Ele está dizendo: examine o seu interior, ou seja, o que está oculto no coração. Quais pensamentos você alimenta quando ninguém vê, quando ninguém sabe? Quais pensamentos? Por isso que Ele está dizendo: examine seu interior, o que está oculto no teu coração. Quais pensamentos você alimenta quando ninguém vê? Porque somente Deus conhece os nossos pensamentos, somente Deus conhece o nosso coração. E santidade, meus irmãos, quando se trata de santidade, santidade não se trata de perfeição humana, porque perfeito é somente Deus. Então, quando se fala em santidade, santidade não se trata de perfeição humana, mas de rendição total, ou seja, se render totalmente a Cristo, a Deus, porque o Espírito Santo, Ele deseja habitar em um templo limpo. E quem é o templo? Somos nós. Nós somos esse templo, ou seja, o Espírito Santo deseja habitar em nós, mas para Ele habitar neste templo, o templo tem que estar limpo. Aleluia. Sua mente deve ser o altar, aonde o fogo nunca se apaga. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, diz o Senhor. Aleluia. E Deus nesta manhã, Ele está falando conosco, porque Deus está restaurando o teu interior aqui nesta manhã. Onde havia confusão, onde havia contaminação, haverá pureza e presença manifesta do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E você será uma morada limpa, cheia da glória de Deus, porque o Espírito Santo está procurando aonde Ele possa habitar. Ele habita no templo, e o templo sou eu, o templo é você, e esse templo tem que estar limpo. Aleluia. Segundo ponto,
Se trata de prostituição, prostituição espiritual, ou seja, a infidelidade disfarçada de liberdade, ou seja, a prostituição espiritual. Ela significa a infidelidade, ela significa, aleluia, uma infidelidade disfarçada de liberdade, aleluia. E quando se fala sobre esta palavra prostituição, prostituição ela não refere-se somente apenas sobre a imoralidade sexual, não se refere somente a isto, mas a prostituição também ela se refere sobre a traição espiritual, vai muito além, porque no contexto bíblico, essa palavra está ligada à infidelidade, ou seja, a aliança com Deus, a infidelidade, a aliança firmada com Deus, porque quando nós somos infiéis a Deus, ali se trata de uma prostituição, ou uma traição espiritual, porque você vai estar traindo quem? Vai estar traindo Deus, através da sua má conduta. E o povo de Israel, se você olhar, meus irmãos e irmãs, o povo de Israel, frequentemente eles foram acusados de prostituir-se com outros deuses, como está lá em Oséias capítulo 1, versículo 3, aleluia. Foram acusados, aleluia, frequentemente de prostituir-se com outros deuses, ou seja, traição espiritual. Preste bastante atenção nisso, meus irmãos, é forte. Quando nós trocamos a intimidade com Deus por prazeres passageiros, nós estamos cometendo adultério espiritual. Aleluias! Quando você troca essa intimidade com Deus por prazeres pecaminosos, por prazeres passageiros, por prazeres que este mundo oferece, você está cometendo adultério espiritual contra Deus. Aleluias! Glória a Deus, aleluia! E muitos crentes não praticam o pecado externamente, mas em seu interior já se distanciaram da comunhão com o Senhor. Por fora pode estar no cometendo pecado, mas interiormente, ou seja, o coração, a mente já se distanciaram da comunhão com o Senhor. Ninguém vê, somente Deus conhece a tua mente, somente Deus conhece o seu coração, ou seja, pecado internamente, ou seja, pecado escondido no coração, na mente, mas o seu interior já se distanciaram da comunhão do Senhor. Aleluia! Tornando-se amantes de si mesmos, do mundo ou de seus próprios ídolos pessoais. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o coração, quando o coração ele é dividido, ele compromete o relacionamento com Deus, compromete o relacionamento com Deus, porque não se pode andar com Deus e com os ídolos ao mesmo tempo, porque Deus ele exige exclusividade, orianda labaia, e Ele está dizendo para nós aqui nesta manhã: reveja suas alianças, reveja as suas alianças, o que ocupa o lugar de Deus em sua vida.
o que está ocupando o lugar de Deus em sua vida. Há prazeres, hábitos ou pessoas que tomaram o trono do seu coração. Aleluia! Volte ao primeiro amor, porque a santidade exige o coração inteiro, não compartimentado por coisas erradas deste mundo. Coração voltado ao Senhor. Aleluias! A palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e Deus está desfazendo alianças erradas. Deus está quebrando alianças erradas aqui nesta manhã. Ele está quebrando pactos espirituais com o mundo. Aleluia! Ele está nos chamando de volta para Ele, exclusivamente para Ele. Você será conhecido como fiel entre os fiéis, assim diz o Senhor. Aleluia! Pode louvar, pode glorificar. Glória a Deus. E esse texto, ele fala também sobre a impureza. Impureza, se nós olharmos profundamente, significa a ferrugem da alma que apaga o fogo espiritual. Cuidado com a ferrugem da alma, porque a ferrugem na alma apaga o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Impureza, ela é uma palavra abrangente, porque impureza ela se refere-se à contaminação, e uma contaminação moral, mental e espiritual. Aleluia. Ela inclui desde comportamentos visíveis até mesmo atitudes internas. Aleluia. E a raiz da impureza é o coração não regenerado pela palavra de Deus, ou pelo Espírito Santo, porque a impureza espiritual, ela gera apatia, a impureza espiritual, ela gera frieza, a impureza espiritual, ela gera cegueira, ela afasta o crente da sensibilidade à voz do Espírito Santo. E quantos que já perderam essa sensibilidade da voz do Espírito Santo, por causa da impureza espiritual? E a impureza espiritual, ela gera essa apatia, ela gera esta frieza, e ela gera esta cegueira. Aleluia. Porque um coração impuro, meus irmãos, um coração contaminado pelo pecado, pela idolatria, pela impureza, aleluia, quando um coração ele é impuro, ele não consegue discernir a vontade de Deus, e se torna vulnerável à sedução do pecado, se torna alvo fácil. É como a ferrugem, que lentamente ela vai corroendo o metal, não é assim? Pode ver, a ferrugem, quando ela pega nas latas, por exemplo, o carro, quando a ferrugem ela pega ali, ela vai corroendo lentamente, ela vai corroendo aquele metal, até destruí-lo por completo, até não sobrar nada. E a impureza, ela pode parecer pequena no início, ela pode parecer pequena, pode até parecer que não vai dar problema nenhum, mas se não for tratada, ela se alastra silenciosamente. Então cuidado com a ferrugem espiritual, cuidado com a ferrugem na alma. Purifique suas fontes,
Cuidado com os conteúdos que consome, com as conversas que alimenta teu coração. Cuidado com os pensamentos que permite florescer o pecado na sua vida. Cuidado, meus irmãos, porque o templo do Espírito Santo, ele deve ser mantido limpo, para que a glória habite nele, sem interrupções nenhuma. Aleluia. Cuidado, porque você é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Mas você tem que purificar as suas fontes. Cuidado com os conteúdos que consome. Cuidado com as coisas que você está colocando diante dos teus olhos. Cuidado com as conversas que você está alimentando no teu coração. Cuidado, aleluia, com os maus pensamentos que permitem florescer no teu coração, na tua mente. Se afaste disto, porque o templo do Espírito Santo, ele tem que estar limpo, para que a glória se manifeste sobre a tua vida. Cuidado, meus irmãos, cuidado com os pecados, aleluia, que somente Deus pode ver. Pecados internos, pecado do coração, da mente, aleluia, porque às vezes por fora aqui nós estamos demonstrando, aleluia, uma santidade. Estamos demonstrando uma santidade na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de andar, falar, mas e o coração, a mente? Será que o coração, a mente está voltado para a palavra de Deus, ou está alimentando coisas erradas? Aleluia, porque a ferrugem, meus irmãos, ela vai corroendo o metal, e vai corroendo devagar, lentamente, até destruir por completo. E a impureza também, ela é a mesma coisa, ela vai corroendo aos pouquinhos, aleluia. Pode até mesmo no início parecer que é inofensivo, pode parecer que é pequena, mas vai chegar uma hora que vai te levar à morte espiritual, que vai te afastar da presença de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados. Deus está limpando a casa espiritual aqui nesta manhã. Deus está limpando templos aqui nesta manhã. Deus está dizendo: toda a impureza será removida, e você verá o Senhor se manifestar em glória como nunca antes na sua vida. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, anda lá, master, e me clama lá, baia. Temos que tomar cuidado, meus irmãos, com as coisas erradas, coisas interior, maus pensamentos malignos. Esta palavra também vem falar a respeito da avareza. A avareza, meus irmãos, ela é o veneno, e é um veneno silencioso da idolatria disfarçada. Quem sabia disto? Quem sabia? Então repita comigo assim: a avareza, o veneno silencioso da idolatria disfarçada. Aleluia. E a palavra avareza, ela significa ganância, ela significa cobiça insaciável. Ela é chamada de idolatria por quê?
porque ela substitui Deus pelo desejo de possuir e acumular. Quanto mais tem, mais, ou seja, trocou Deus por esses desejos. A avareza não está apenas no dinheiro, como muitos pensam, mas também no desejo por controle, desejo por poder, desejo por status. É uma armadilha que cega, é uma armadilha do diabo que endurece o coração do ser humano. Aleluia, porque a pessoa avarenta, ela passa a servir ao Deus Mamon. Aleluia, confiando em suas posses e não na providência de Deus. Ela também gera ingratidão, ela gera insatisfação crônica na vida do ser humano, porque é um espírito que nunca se satisfaz, mas sempre quer mais, mesmo que custe muitas vezes a paz, mesmo que custe a família, ou até mesmo a vida espiritual. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado, temos que ser livres da cobiça. Confie na justiça de Deus, confie na suficiência de Cristo, porque a santidade ela envolve também o uso dos recursos com sabedoria. Os nossos recursos com sabedoria, generosidade. E o que você tem é uma semente que Deus deu, não um trono, é uma semente. Lá em 1 Timóteo 6,8 diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, eu vou ler novamente. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, gratos ao Senhor. Ou seja, nesta manhã Deus está quebrando cadeias financeiras e libertando corações aqui nesta manhã. Ele te dará contentamento, provisão e um espírito liberal que atrai o favor de Deus em todas as áreas da sua vida. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos, meus irmãos, também que esse versículo ele trata sobre um testemunho irrepreensível. Esse é o testemunho do cristão, ou seja, viver com honra em meio à corrupção, não tendo do que se envergonhar. Aleluia. Nem ainda se nomeiam entre vós, como diz o texto. Aqui nós vemos que é um apelo ao testemunho pessoal e um testemunho comunitário. Porque o apóstolo Paulo ele diz que os cristãos ele devem viver de uma forma tão íntegra que ninguém possa sequer insinuar escândalo, ou seja, integridade, porque a igreja ela não pode viver segundo os padrões do mundo. E quando se fala igreja, a igreja sou eu, a igreja é você, ou seja, nós não podemos viver segundo os padrões do mundo. Mas o testemunho é a ponte entre o evangelho e os perdidos. Testemunho. Se os santos se comportam com os ímpios, se nós que somos chamados para ser a diferença, se os santos se comportam como os ímpios, o mundo não verá a diferença. Como que eles vão ver a diferença se você está se comportando como os ímpios?
então o mundo não verá diferença. Ou seja, meus irmãos, Deus chama seu povo a ser luz visível nesta terra. Aleluia, oh glória. Padrão de vida santa, mesmo quando ninguém está olhando. Porque aparentar santo quando todo mundo está olhando é fácil, não é verdade? Aleluia, mas nós temos que manter este padrão, aleluia, mesmo quando ninguém está olhando, ninguém entre aspas, mas Deus está te olhando o tempo todo, Deus te vê, e isso inclui, meus irmãos, o que falamos, na nossa fala, no que nós postamos, no que nós colocamos diante dos nossos olhos, como nós se comportamos no trabalho, como nós se comportamos em casa, como nós se comportamos na escola, aqueles que estudam, como nós se comportamos na nossa vizinhança, como nós se comportamos até mesmo dentro da igreja. Aleluia. Zele por seu testemunho, zele, porque uma reputação manchada, meus irmãos, aleluia, só Deus, então zele pelo seu testemunho de vida, porque o testemunho vale mais do que qualquer palavra de justificação, vale muito mais. Ou seja, zele por seu testemunho, seja irrepreensível em todas as áreas da sua vida, seja diferente, aleluias. Santidade não é apenas para o púlpito, santidade não é apenas quando eu pego o microfone para falar, santidade não é apenas quando eu estou dentro da igreja, não é, meus irmãos, mas santidade é cotidiano, ou seja, diariamente, seja santo porque eu sou santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Que as suas palavras, preste atenção, que as suas palavras e as suas ações apontem para Jesus. Que as nossas palavras, que as nossas ações apontem para Jesus. Como diz em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que esta luz de Cristo possa se resplandecer sobre a tua vida diante dos homens. Quando se fala diante dos homens, meus irmãos, em todas, aleluia, que estão, aleluia, olhando você. Que esta luz possa resplandecer. Deus, nesta manhã, Deus está revestindo de autoridade moral, de autoridade espiritual. A sua vida será espelho de Cristo. Muitos serão tocados por sua conduta e virão para a luz na presença de Jesus, através do teu testemunho de vida. Aleluia. Em Efésios 5:3, para nós concluirmos, nos leva a uma reflexão muito profunda, muito profunda. Nós estamos apenas evitando o pecado? Preste atenção nisso. Será que nós estamos apenas evitando o pecado? Ou estamos vivendo como verdadeiros santos? Porque não adianta somente evitar o pecado, mas nós temos que viver como verdadeiros santos, irrepreensíveis, puros e consagrados a Deus, consagrados ao Senhor. E quando se fala em santidade, santidade não é uma opção para os crentes, não é uma opção, meus irmãos, mas é uma marca de quem nasceu de novo.
é uma marca de quem nasceu de novo, porque o mundo está em trevas, mas Deus conta com você para brilhar. Não seja mais um na multidão. Eu digo para você, não seja mais um no meio da multidão, mas seja santo como Ele é santo. Ora basturi bicama labaia. Aleluia. Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.